Oi, gente! Hoje eu vim conversar com vocês sobre separação e filhos. Muitas vezes os casais optam por não se separar por conta dos filhos. Será que essa é realmente a melhor decisão a se tomar? É claro que isso varia de caso a caso, porém, eu me lembro que alguns anos atrás eu fiz uma pesquisa referente à depressão infantil. E a maior parte dos casos de depressão infantil estavam interligados a casais separados, divorciados. E isso fez com que a gente parasse para pensar o quanto essa separação poderia ou não acarretar os filhos. E eu acho que é esse o grande medo das pessoas quando pensam em se separar e deixam de se separar por conta dos filhos. Legal, esse é um ponto. Porém, como que é manter uma criança dentro de uma relação conflitiva e desgastante de pais? Será que a consequência não é muito maior do que diante de uma separação bem estruturada, bem planejada, detalhada, né, onde os pais conseguem compartilhar essa guarda de forma adequada? Isso é uma forma saudável de separação e de trazer isso para os filhos. Então, muitas vezes, se você tiver uma forma saudável da separação, e isso vai acarretar não negativamente nos filhos, muitas vezes lá no futuro a gente vai ver consequências positivas, né? Onde as crianças vão, desde esse momento, aprender a lidar com frustração e com outras questões interligadas a essa separação. É claro, nenhuma separação é fácil quando a gente tem crianças dentro de casa, mas embora às vezes a gente esteja evitando uma separação com medo do reflexo que isso possa trazer para a criança, se mantendo casados, vocês podem estar trazendo algo muito pior. Porque é uma criança que vive no meio das brigas, das discussões, não consegue compreender o papel entre o pai e a mãe, quem manda, quem desmanda. Muitas vezes dentro desses conflitos, um manda, o outro vai lá e desmanda. Então isso pode ser muito pior para uma criança do que simplesmente se a gente se separar e tiver uma separação saudável. Dentro dessa separação saudável é importante que a gente priorize sempre a criança. Muitas vezes a gente vai pensar assim, mas eu tenho medo que fique com o pai, se apegue muito com o pai, mas é pai também. Ou a gente vai pensar, putz, mas eu não queria ficar sozinha nesse momento, mas a criança precisa manter os vínculos. Tem uma série de coisas e dúvidas e angústias que vão passar pela cabeça tanto da mãe quanto do pai, mas que na hora de tomar a decisão tem que ser levado em conta a criança. Se a criança for levada em conta na maior parte das decisões, isso vai ser mais benéfico do que maléfico para ela. É importante para essa criança manter os vínculos e até reforçar os vínculos nesse momento. A gente tem ex-mulher, ex-marido, mas não tem ex-filho. E os filhos não têm ex-pai e ex-mãe. Então a gente precisa priorizar as crianças, mas pensar nelas tanto na hora da forma como a gente vai manter essa separação, quanto também nas decisões que a gente vai tomar. Se você está pensando em não se separar por conta do seu filho, da sua filha, pense se essa é a melhor decisão. Se eles não vão ser acarretados negativamente por essa não separação e podem ter consequências mais positivas caso vocês se separem. Acho que é importante a gente olhar sempre para os dois lados e ver qual que é o melhor momento, qual que é a melhor forma de se fazer isso. Não existe algo impossível de ser realizado. É só a forma como a gente vai realizar isso que vai trazer os resultados que a gente quer ou que a gente não deseja nesse momento. Ok? Então, antes de se separar, vamos pensar então sobre como isso vai acarretar os nossos filhos e de que forma a gente vai fazer essa separação. Ao invés de a gente pensar em não se separar simplesmente porque a gente tem um filho dentro da relação. Combinado? Se você tiver qualquer dúvida com relação a isso, qualquer angústia, manda uma mensagem que a gente vai conversando.